E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, nesta aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre a filosofia de Kant, a moral de Kant, tá? Mas antes disso, eu quero falar com vocês o seguinte, galera, nós estamos na nossa última videoaula, né? A nossa videoaula 6 é a nossa última do ano. E quero pedir a vocês que façam suas atividades, não deixa de fazer sua última atividade, que é a questão 11 e 12 da apostila, para que nós possamos finalizar com um grande êxito. Então, nós vamos falar sobre a moral de Kant. A filosofia moral de Kant afirma que a base para toda razão moral é a capacidade do homem de agir racionalmente. O fundamento para esta lei de Kant é a crença de que uma pessoa deve comportar-se de forma igual a que ela esperaria que outra pessoa se comportasse na mesma situação, tornando assim seu próprio comportamento uma lei universal. Então, Kant, ele afirma que a base para toda razão moral é a capacidade do homem agir racionalmente. E o fundamento para esta lei de Kant é a crença de que uma pessoa deve comportar de forma igual a que ela esperaria que outra pessoa comportasse. É o mesmo que eu virar para vocês e falar que eu gosto, né, de me comportar perante, de me vestir bem, por exemplo, perante a sociedade. Então, todos vocês vão concordar que você vestir bem perante a sociedade é o melhor naquele momento. É o melhor comportamento que você pode vir a ter. Então, que o seu comportamento, ele tem que ser de uma forma igual, da mesma forma como você queria que os outros comportassem. Então, ela se tornando assim, o seu próprio comportamento, uma lei universal. Que nós temos isso aí, né? Porque conforme você chega num lugar, você tem um comportamento diferente àquele determinado lugar. E se você comporta diferente, você vai ser olhado diferente, você vai ser criticado por você não estar comportando como os demais. Os conceitos. O dever. Respeito absoluto pela lei moral, imperativo, ordem que um indivíduo se terá que submeter. Então, o dever, né, perante esses conceitos, o dever, o respeito absoluto pela lei moral, imperativo, ordem a que o indivíduo terá que submeter. Aí depois nós temos a intenção. A intenção, que determina a modalidade da ação. Somente o sujeito conhece. E, por último, nós temos a vontade, que é a faculdade do espírito humano capaz de contrair a força dos desejos e inclinações sensíveis e de determinar a ação de acordo com o imperativo moral. Como descobrir a validade moral de uma ação, pelo motivo que está na sua origem, os diferentes tipos de ações. Ações contrárias ao dever. Ações morais, ações imorais que não cumprem as regras ou normas e que surgem sempre da inclinação sensível, que vem a imoralidade e a ilegalidade. As ações conformes ao dever de movidar por inclinações sensíveis, ações que cumprem as regras ou normas morais, mas que ocorrem por interesses ou vantagens pessoal ou por qualquer outro sentimento. Aqui vem a legalidade. As ações conformes o dever realizado por puro respeito pelo dever, ação por dever, ação que cumpre regras e normas morais e que ocorrem por total respeito pela lei moral, decorrem de uma exigência puramente racional. Aqui nós temos a moralidade.
legalidade e moralidade. Kant caracteriza o domínio da moralidade e apresenta um critério para avaliar a moralidade das ações, fundamentada na metafísica dos costumes, em que circunstâncias uma ação é boa, basta respeitar as regras. Se o depositário de um bem, dinheiro, o devolve por ter medo de ser descoberto, a ação ainda é moralmente boa. Devolver o dinheiro será suficiente para se poder falar em moralidade? Então, Kant caracteriza o domínio da moralidade e apresenta um critério para avaliar a moralidade das ações, que ele fundamenta a ação da metafísica dos costumes, que ele pergunta que a circunstância uma ação é boa, basta respeitar as regras. O depositário de um dinheiro, ele devolve por ter medo de ser descoberto, a ação ainda é moralmente boa? Devolver o dinheiro será suficiente para se poder falar em moralidade? Então, galerinha, pensa aí e fala o que vocês acham disso aí, né? O que vocês pensam disso aí. A distinção da legalidade versus moralidade. A legalidade, caráter das ações simplesmente boas e em conformidade com a norma. Então, a legalidade é o caráter das ações simplesmente boa, em conformidade com a norma. A moralidade, ela é o caráter das ações realizadas não só em conformidade com a norma, mas também por respeito ao dever. Então, não basta, né, você ser ela ser boa, ela tem que ser também um dever. Ela não basta ser realizada, ela também tem que ser o dever. Dever e lei moral, do imperativo categórico da moralidade. O que é agir por dever? É orientar pela disposição para a personalidade em que consiste a elaboração das leis racionais, a que a própria razão se submete à autonomia. É dever, é o respeito pela moral. Então, o que é o agir por dever? É orientar a disposição para personalidade e consiste na elaboração das leis racionais, a que a própria razão submete à autonomia. O dever é o respeito pela lei. Autonomia, propriedade da vontade de se constituir com a sua própria lei. A razão deve ser autônoma, é criar as leis a que deverá depois submeter-se. Só assim haverá liberdade. A autonomia da vontade é o princípio supremo da moralidade e do fundamento da dignidade do respeito devido ao ser moral ou pessoa. Então, na autonomia, nós temos aí a propriedade da vontade de se construir com a sua própria lei. A razão deve ser autônoma e é criar as leis e a que deverá depois submeter. Só assim haverá liberdade. A autonomia da vontade é o princípio supremo da moralidade e o fundamento da dignidade do respeito, devido ser moral ou pessoa. Fundamento do critério e moralidade. Das perguntas: qual o fundamento da moralidade das ações? Qual o critério para avaliar as modalidades e ações? Então, segundo Kant, o fundamento da moralidade é a racionalidade e a autonomia da vontade. Isso implica o cumprimento do dever, a independência face às disposições sensíveis, a opção pela personalidade. Então, segundo Kant, o fundamento da moralidade, a racionalidade, é a autonomia da vontade, que isso implica no cumprimento do dever, na independência da face às disposições sensíveis e a opção pela personalidade. Fundamento e critério da moralidade. O critério para identificar uma ação
como boa é o caráter incondicional e universalizável da máxima, que determina a escolha, ou seja, o caráter racional da lei moral. Então, esse fundamento do critério é para identificar a ação como boa, é o caráter incondicional e universalizável da máxima, que determina a escolha, ou seja, o caráter racional da lei moral. O cronograma organograma do conceito da ética racional de Kant. O ser humano é a disposição para animalidade, disposição para humanidade e a disposição para personalidade. Então, vamos ver lá na animalidade. A ação legal cumpre as leis, que essa ação legal é a lei moral racional do imperativo categórico. Ele, com o subsequente, ele cumpre a lei, que é o dever. O móbil são as inclinações sensíveis, que é a ação moral por dever, e a ação por interesse por não dever, que vem a autonomia, a vontade boa, ser humano, pessoa, fim em si mesmo. Nos conceitos da máxima, é o princípio subjetivo da ação e os princípios concretos que o sujeito torna como válido para sua vontade. Isso é na máxima. E na lei moral, o princípio objetivo é válido para a vontade de todos os seres racionais, indicado na forma de como deve agir. Só possui o valor moral a máxima que puder ser inversalível ou inversalizável. Isso só possui valor moral na máxima que puder ser universalizável. Aí vem aqui uma questão de Kant. A máxima ou princípio que orienta a minha ação deve converter a lei em lei universal? Será, galera? Dá uma pensada sobre isso aqui, tá? Devem todos os seres humanos aderir a essa lei, caso estejam em circunstâncias semelhantes? Vamos dar uma pensadinha nessas duas questões, tá? Vamos refletir sobre ela. Eu quero que vocês reflitam. Não precisa responder em papel. É só para vocês refletir sobre essa questão. Formulação do imperativo categórico. Segundo age a tal forma de que trata a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outra, sempre simultaneamente com um fim e nunca como um meio. Então, nessa segunda formulação do imperativo categórico, ele diz: age de tal forma que tratas a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outra, sempre simultaneamente como um fim e nunca como um meio, tá? Isso aqui é uma fala do Kant. Galera, então, bom exercício para vocês. Façam as atividades. Não tem por que não fazer. E até a próxima.